Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ou continuar o nosso culto de louvor a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Jesus é quem guia a nossa vida. Jesus é quem nos direciona, que nos orienta, que nos ampara, que nos sustenta. Jesus, meu guia, é. Se você ainda não tem Jesus guiando a sua vida, aceite a Jesus Cristo. Receba Jesus Cristo em seu coração e tenha uma vida abundante, uma vida de paz. Receba a salvação de Jesus, o perdão pelos seus pecados e a presença do Espírito Santo no seu viver. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. É de graça o amor de Deus. Ele entrega-se a você por amor. E você, o recebendo, recebe esse amor. E recebendo esse amor, você passa a confiar nele, depender dele, esperar nele e viver para o louvor da glória dele. Deixa Jesus guiar você. Ele é o Criador do universo. Ele sabe de todas as coisas. Confie você em Jesus. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei.
Receba Jesus Cristo no seu coração, a dádiva suprema de Deus. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Jesus. Estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Se você abrir bem o seu ouvido, você vai ouvir a voz de Deus falando com você. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. Tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios deste amor. A glória do Senhor é derramada em todo instante
que nós estivermos com os nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E para que você possa ouvir, você deve aproximar-se de Jesus. Chegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós. Se você se aproximar de Jesus, você vai conseguir ouvir o que Jesus está falando. Profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus. Quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Seus caminhos, quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. 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 Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer um aleluia aí? Louvado seja o nome de Deus. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Ah, como é bom estar louvando a Deus, louvando a Jesus. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Poderoso Deus, tudo é força, mas só Deus é poder. Entrega a tua vida, confia em Deus. Deus pode abençoar, dirigir, sustentar e fazer você prosperar. Você está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor ao que está sentado
seja o louvor, cuja honra seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Assim como anseia o vigia pela manhã, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Nós amamos ao Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu perdão e da tua graça. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso
Louvado seja o Senhor. Glórias sejam dadas a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, ó Pai querido, como é bom estar na tua casa. Como é bom nessa hora falar contigo. Como é bom, Senhor Deus, estar com os meus irmãos. Porque pela graça e misericórdia o Senhor Deus nos alcançou de um modo tão maravilhoso, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta ternura, Pai. Olha, Pai querido, o Senhor Deus teve paciência comigo 10 anos. 10 anos me esperando de braços abertos. E eu sempre relutando para não te aceitar, Pai. Mas o dia que eu te aceitei, Pai querido, eu realmente abri o meu coração, a minha mente. E eu te louvo e te exalto na beleza da tua santidade, Pai Santo. Pelo teu cuidado para com a minha vida, com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário, verteu todo o seu sangue em prol da minha vida, as nossas vidas, Pai. Eu não merecia isso, mas o Senhor Deus, com imenso amor, me alcançou. E eu continuo te louvando, te exaltando, Pai Santo. Que eu sei que o Senhor Deus perdoa todos os meus pecados através do seu sangue. Quero te suplicar ainda por teu servo, Pai, que é canal de bênção, Senhor Deus. Que as pessoas que nos ouvem e nos assistem nessa hora possam abrir os seus corações, deixar os corações tão maleáveis, Pai, para que a palavra penetre e faça guarida na sua vida e haja transformação de vida, Pai. Sê com teu servo nessa hora, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Nós estamos estudando a palavra de Deus em João capítulo 14. E nós estamos estudando a Bíblia de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, de forma textual e expositiva. E nós estamos falando sobre a revelação suprema de Jesus, parte 3. A insistência de Jesus Cristo em revelar-se aos seus discípulos. A hora está chegando o tempo de Jesus Cristo ser crucificado. E ainda havia diversas coisas que os discípulos não criam, e creio eu que não criam por não compreender. Como crer quando não se compreende o plano, quando não se vê de fato aquilo que realmente é, quando o coração está cheio de dúvidas? É bem complicado. E era o próprio Jesus que estava com eles. Eles viam o testemunho de Jesus Cristo. Eles viam os sinais. Eles viam as maravilhas. Eles viam tudo o que acontecia. Jesus insistia sistematicamente com os judeus, com os escribas, com os sacerdotes, com os sumos sacerdotes. Havia muitos embates. Por quê? Porque a religião judaica não reconhecia Jesus Cristo como o Messias. E não reconhecia Jesus Cristo como Deus. E ele vai se revelando através do seu testemunho, através da sua vida, através dos seus ensinos, através dos seus sinais, através das maravilhas que ele realizava. Mas essas coisas não entravam no coração das pessoas, e em vez delas crerem, pelo contrário, Jesus tinha muita oposição nos termos de Israel. E nós já estudamos aqui quantos embates, e destes embates, quantas e quantas vezes os judeus religiosos, a classe principesca, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes e os fariseus e os saduceus quiseram matá-lo. Está chegando o tempo.
Está chegando o tempo de Jesus ressuscitar. Então, de morrer, de verter o seu sangue por ser crucificado na cruz e vertendo o seu sangue, morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Jesus, quando fala alguma coisa, ele procura explicar até que seja compreendido na sua fala. Era necessário que eles pudessem reconhecer a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, o poder de Cristo, a missão de Cristo. No capítulo 10, versículo 30, ele está falando aos fariseus e também aos seus discípulos e à classe dos judeus religiosa, e ele diz: eu e o Pai somos um. Isso ficou na mente de todos os que ouviram uma interrogação. E como há uma dúvida acerca da deidade de Jesus Cristo, ele que é Rabone, ele que é mestre por excelência, está ensinando. Então, o capítulo 14 começa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Começa do capítulo 14, 1, e essa revelação suprema de Cristo vai até o capítulo 16, versículo 33. Então, se você quiser descobrir quem é Jesus de fato, você pode estar estudando na sua casa, procurar os léxicos, os dicionários, os comentários bíblicos, as Bíblias explicadas, as Bíblias com comentários de diversos teólogos, que hoje temos uma facilidade grande. Nós estamos na cidade da Bíblia. A cada um segundo é feita uma Bíblia aqui, ali na Avenida Ceci 711, no Tamboré. Você pode comprar uma Bíblia com comentário e estudar João capítulo 14, de 1 a 16, 33. E você vai ver que os estudiosos, os teólogos, eles vão falando quem é Jesus, ou explicando a humanidade, aos sedentos e famintos pela palavra, para que não lhes fique dúvida. Jesus está aqui com o colégio apostólico, eximindo dúvidas, tirando as dúvidas. Então, neste tira dúvidas, ele também faz o tira-teima. E aqui personagens e mais personagens vão se levantando. Pedro já se levantou, Tomé já se levantou, e agora se levanta Filipe. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, terias conhecido também o meu Pai. Então, Jesus usa aqui o tempo do verbo ter, terás, tereis, teríeis, na certeza de que não conheciam nem o Pai e nem o Filho. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm. Então, essa explicação do Messias, desde agora, vós o conheceis e o vistes. Mas por que conheceis e o vistes? Se anteriormente ele disse: se vocês tivesses me conhecido, teríeis conhecido também o Pai. Agora, desde agora, então Jesus cria aqui um divisor. De agora em diante vocês vão compreender quem sou eu.
disse Jesus. Porque olhem para mim e me vejam, fite os teus olhos para mim. Então, aqui nós vamos entrar, e o Gisel vai gostar muito disso, porque nós temos discutido ao longo dos anos a imagem moral. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e assim domine sobre as aves do céu, os peixes, Agora Jesus está dizendo aqui: e desde agora vós conheceis e o vistes, Deus encarnado em forma corpórea. E aqui é fisionomia e estatura. Mas nós vamos chegar lá. 8. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostras-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. 9. Então Jesus ministrou-lhes uma ministração, um tempo maior, uma explicação maior, paciente, em uma linguagem compreensível, porque se não compreender, não vai ver. E se não compreender e ver, não vai crer. E se ver e não crer, não recebe. E se não recebe, continua perdido. Há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido? Felipe, não é Felipe, é Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Ô Pai querido, a imagem invisível tornou-se visível no Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Abre-nos os olhos para ver tudo de bom que o Senhor Deus tem para cada um de nós espiritualmente. Pai, eu sou pequeno, mais pequeno do que um grão de areia, dentro da tua palavra e do teu reino, porque as coisas do Senhor são inescrutáveis, são grandiosas, são santas, são eternas. E aqui, Senhor, é o Senhor, é a sua forma de ser, a sua maneira de ser, em sua forma, em sua figura, em seus atos, em suas atitudes, em sua santidade e em sua eternidade, e na tua verdade. Que todo espírito de confusão e de dúvida que tiver no coração de pessoas aqui na igreja agora, e também ao vivo, e depois nas lives, na nossa rádio, depois no YouTube, nas mídias, possa ser tirado agora com o teu poder, com a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, que texto tremendo, maravilhoso, elucidativo e como um marco, uma divisão. E o desejo de Jesus Cristo aqui é que os ouvidos sejam abertos e que as escamas dos olhos caiam por terra, porque é necessário que Filipe e os demais apóstolos pudessem entender o que Jesus está dizendo. Então, amados de Jesus Cristo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não quer que ninguém se perca.
Deus quer que o pecador seja salvo. Receba-o como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o único suficiente Salvador, o Deus Salvador, e tenha vida eterna nele. E receba o Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo, mediante a sua fé para alcançar a graça. Não é porque se está na igreja por muito tempo que se é salvo. Às vezes não é salvo porque ainda não compreendeu, não parou ainda para entender o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que o Espírito está dizendo à igreja nesta noite é acerca do desconhecimento de Filipe, de Pedro, de Tomé, de João, de Judas, de Bartolomeu, de todo o colégio apostólico. Jesus está dizendo aqui a eles em alto e bom som: se vós me conhecesseis a mim, também teríeis conhecido o Pai, usando no passado, revelando-se no presente. Então, todo o tempo que eu passei com vocês, ou todo o tempo que vocês passaram da vossa vida no templo, aprendendo da Torá, aprendendo daquilo que os sacerdotes e sumos sacerdotes lhes explicavam, Deus continua sendo estranho a vocês. É o mesmo que aquele Deus desconhecido que estava no Areópago. Quando Paulo, lá no Areópago, lá na Grécia, ele olhou lá e disse: o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é desconhecido por muita gente dentro das igrejas evangélicas. Não conhecem a Deus. Falar de Deus aos cristãos nominais e aos cristãos que leem Bíblia, que oram, que fazem culto doméstico e que têm sérias dúvidas para compreender quem é Deus. E cria uma confusão quando nós falamos no tríplice modo de existência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E há aí confusões. Há aí brigas, separações, por quererem determinar quando nem conceituar podem. A determinação é um fato real de Deus que tem poder de determinar. Façamos conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso é determinar. E as coisas acontecem pelo poder da sua palavra. Pela sua palavra, os mundos foram criados. Determinação diferente do determinismo, da conceituação de achar que o homem pode determinar alguma coisa. Eu determino. Termina com isso, que você não determina é nada. Pode parar com essa moda. É a moda do terceiro século, do terceiro milênio, do pós-modernismo, que começou no terceiro século. Então aqui, o Senhor se fez carne e habitou entre nós e está ali. Se não fosse necessário eles entenderem para crerem, mesmo eles tendo seguido e aprendido e visto de Jesus todas aquelas coisas e se maravilhado das coisas que viram, não podiam, porque não o conheciam. E Jesus Cristo fala para eles:
Eu estou tanto tempo junto com vocês. Vocês ainda não viram o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Mas aí você pode, como estudante de teologia, pastor, há controvérsias. Lá em João capítulo 4, versículo 24, está escrito: Deus é Espírito. Importa que todos os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas Jesus Cristo está dizendo: quem vê a mim é o Deus encarnado. Estou há tanto tempo convosco. Se vocês não conhecem a mim, é impossível conhecer o Pai. Então aqui há atribuições divinas devem ser bem compreendidas, porque é em quem você vai depositar a sua fé para receber dele a sua graça, o seu perdão e a salvação. Então você tem que saber que Jesus é Deus. Se você é um daqueles que ainda é um adorador do menino Jesus, queria dizer para você que Jesus cresceu, viu? Queria dizer para você que ele se tornou homem. E a palavra de Deus diz: porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é esse homem, Deus, e é esse Deus homem que está mostrando para Filipe a sua forma corpórea, que vai mostrar lá na frente para Tomé outra vez. Põe o seu dedo aqui, continua, de carne, mas já com o corpo glorificado, que vai assuntar aos céus, um corpo sem sangue. Uma outra hora a gente mexe nisso, tá? Corpo glorificado não tem sangue, o sangue tem pecado, e precisou do sangue para nos purificar de todo pecado. São questões teológicas que dá para trabalharmos na igreja, e são coisas importantíssimas. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis meu Pai. E já desde agora o conheceste e o viste. Os que foram antes de vocês não tiveram esta bênção em o seu viver. Por isso que na palavra de Deus diz: e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Com tudo aquilo que aconteceu, quando lá em Crônicas a glória de Deus enche a casa, mas ali o próprio Deus entra na casa menor, entra na casa mais humilde, entra na casa das pessoas, está ensinando pessoalmente. Deus é um Deus pessoal, perfeitamente bom, que assenta o amor, cria, sustenta e dirige todas as coisas. E isso aqui é conceito humano para compreensão, não é uma definição de Deus. Então Jesus Cristo está aqui definindo, porque tem poder de definição. Ele está dizendo: desde agora, até aqui a sua ignorância ela era permitida, porque nunca parei para conversar com vocês acerca de quem eu sou, de como eu sou e de como funciona as coisas divinas e celestes. Então Jesus Cristo está falando para Filipe aqui, e falando para todos os judeus, está falando a todas as pessoas, está falando a mim e a você, a sua identidade, a identidade de Deus, e como é Deus para se tornar conhecido, temido, adorado, recebido, servido, amado, proclamado, transformado, porque viu. Antes te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço porque os meus olhos te veem.
sem ter visto como Filipe viu, sem ter visto como Pedro viu, sem ter visto como André viu, sem ter ouvido como todos eles ouviram, sem ter comido da multiplicação dos pães e dos peixes. Já viu pelo sofrimento, e eles viram pela bondade, pela graça, pelo amor e pela misericórdia de Deus, revelando-se. Deus revela-se a si mesmo por amor. É o Deus visível, é o Salvador da humanidade, que ama e que quer que as pessoas possam recebê-lo como Deus. Então, ao fato de você crer em Jesus Cristo e receber a Jesus Cristo, você não coloca Deus em segundo plano, porque as pessoas dizem: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E quando Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um, você pode adorar a Jesus. Adore a Jesus, igreja. Jesus é Deus. Mas eu não entendo assim. É porque você não conhece Deus. Mas eu não creio assim. Porque você não conhece a Jesus. Porque você não tem como conhecer a Deus sem passar por Jesus. Ele disse que no 7: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para você chegar, você tem que passar por Jesus. É por Jesus, tá? Deixa eu repetir. É só Jesus Cristo que salva, tá? E não é eu que estou falando, é Ele que está falando. Quem é Ele? Ele é Deus. E Ele quer que os discípulos conheçam. Conhecer para quê? Para crer, para confessá-lo como Deus é Salvador, para recebê-lo como o Salvador da sua vida e ter o seu nome escrito no livro da vida com as mãos dele. Quem escreve o nome no livro da vida é o dono da vida, é o Senhor da vida, é o Salvador do mundo, é Jesus Cristo. Jesus é o Deus visível, mas é supremo, é eterno, é santo, é poderoso. E Ele, em santidade, em amor, em misericórdia, em eternidade, em soberania e em supremacia. Quem é que está falando? É Deus. Fala que o teu servo ouve. Amados de Jesus Cristo, essa hegemonia divina da deidade de Deus Pai, Deus Filho, não me cria confusão. E espero que não te crie confusão, porque isso aqui não é a invenção da roda, mas isso aqui é a declaração de Jesus de quem Ele é, e é o que Ele é. Mas eu não aprendi assim, não me ensinaram assim. É por isso que Jesus está dizendo aqui para Filipe: embora você não tenha aprendido assim, você não compreendeu assim, é assim, Filipe. Ponto. É o suficiente para que Filipe creia que Jesus é eterno? Não sei. Mas é o suficiente para crer que o Pai, a quem Jesus se refere, que é o Todo-Poderoso, o Criador, o Sustentador de todas as coisas, é suficiente? Eu não sei. Porque, afinal de contas, o que é eterno? Qual é a sua conceituação de eternidade? Para diminuir a conversa, aquilo que nunca acaba.
Então é que nem um sapato passo doble que eu tinha, que eu chutava, que eu dava bico nele, que eu chutava pedra, que eu tentava cortar, que eu botava ele lá no lodo, e ele não acabava, aquilo lá, o meu passo doble, então ele era eterno. Não era, porque eu acabei com ele. Mas dura uma eternidade e isso não acaba. Eternidade não é dentro do Cronos. Não tem começo e não tem fim. E ela já existe. A eternidade existe. Eu estou dentro do Cronos, que está dentro da eternidade, mas de forma cronológica, porque é o mundo cronológico físico. Mas quantas pessoas já partiram para a eternidade? Meu pai já está na eternidade com Deus. Minha mãe já está na eternidade com Deus, mas a minha mãe teve o nascimento em 20 de janeiro de 1927 na cidade de Pederneiras. Mas entrou na eternidade, no Kairos, no tempo de Deus, que é eterno e que Deus não tem começo e nem fim. Jesus, quando se fez carne, ele não entrou para a vida. Ele é a vida que se fez vida física para entrar no Crônios, no nosso tempo, no nosso mundo, com o propósito de buscar e salvar o que se havia perdido. Amados de Jesus Cristo, essas questões são questões para nós entendermos. E Jesus é onipotente. Deus também é onipotente. E o que é onipotente? Qual é o seu conceito de onipotência? Você pode dizer Deus é onipotente, é eterno, é onipotente, é onisciente e é onipresente. Qual é o seu conceito de onipotência? Há uma conceituação, não é uma definição, apenas uma conceituação humana para compreensão humana, que aquele que sabe tudo, podemos dizer que é um saber ilimitado, diferente de nós. Quando a gente vai ensinar alguma coisa para alguma pessoa, e eu tenho bronca disso, você vai falar para a pessoa fala assim, eu já sei. E por que não fez? Porque dentro da igreja tinha umas pessoas que você... o pastor vai ensinar você a fazer isso. Não, eu já sei. Eu já sei. Sabe tudo. É impossível. Conhecimento a gente adquire de transmissão oral de um para o outro. E ninguém é obrigado a saber todas as coisas. Mas Jesus sabe. Antes de... Ele disse lá, Lázaro não está morto. Ele dorme. Ele sabia antes. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece você de eternidade em eternidade. E mesmo sendo você do jeito que você é, ele permitiu que você nascesse, vivesse nesse mundo que ele criou. E ele, antes que você nascesse, ele já tinha morrido no seu lugar. Ele já tinha deixado a sua glória. Ele já tinha se feito carne. E já tinha morrido na cruz por você. Ele morreu por você sem você saber que ia existir. Então não tem essa de que na vida passada... A minha vida passada começou em 27 de dezembro de 1957. De onde é que você veio? Da barriga da minha mãe. De onde é que você veio? Vamos parar por aí. Amados de Jesus Cristo, esse negócio lá nas outras vidas. Na outra vida eu era rei. Ninguém foi escravo. Na outra vida eu era um artista. Na outra vida eu era... Os caras lá na outra vida foi tudo. E agora é um analfabeto de pai, mãe, e parteira. É uns negócios esquisitos, esse negócio de vidas passadas, né? Você foi lá na outra vida, Fátima? Nada, porque não existia outra vida. A vida passou a partir do momento em que seu pai e sua mãe fabricaram você. É trigêmeos, não era? 3 gente boa, em um bucho só.
Aí vai explicar que uma veio da Grécia, uma veio da China, outra veio das Europa. Não, veio aqui da Cachoeirinha, pertinho da Brasilândia ali. Não é? Gente boa que veio de lá. Amados de Jesus Cristo, é necessário entendermos a palavra de Deus. Então, eterno, Ele é. Atemporal, aquilo que não tem início e nem fim. Mas Jesus também é onipresente. E Deus também é onipresente. Como Jesus é Deus, é que Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso eu posso dizer para você, Jesus está aqui. Posso vir um glória a Deus? Jesus está aqui. É como assim? Ele não está à direita de Deus. Ele está em todos os lugares. Por isso que o salmista diz que se ele subir ao céu, ali está. Se descer, tu ali estás também. Se eu subir. Amados, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Então, em uma simples palavra dessa de Jesus para Filipe, quantas coisas nós aprendemos para crermos. Então essa revelação é para crer, para que depois não tenha nenhuma palavra contrária. Não sabia quem era Jesus, ninguém nunca falou como é que era, não sabia quem era Deus, esse negócio aí é conversa mole, negócio de bíblia, essas coisas aí. Amados de Jesus Cristo, Jesus também é onipotente. Alguém que tem capacidade de fazer tudo. Aquele que não precisa de ninguém. Se nós formos tratar da existência de Deus, há muitas igrejas, e até fui repreendido no Facebook por um amigo de Bauru, que foi meu adolescente, já é velho, e eu mais velho ainda. E uma colega dele, lá, porque você posta e aí você comenta, né? Aí, ele dizendo, Deus não existe, porque existência, e aí tem um conceito de existência. E para acabar com a conversa, Deus existe por si só. E Jesus é o Deus visível e que mostra que Ele tem forma corpórea, física, embora espiritual, com a aparência de Jesus Cristo. Quando nasceu o seu filho, Pedro, o Jackson, qual foi a primeira briga de você com a sua mulher? Ele se parece comigo. Não, parece comigo. É a cara da mãe. Criança tem cara de joelho, né? Nasce tudo amarrotado, né? Aí quando fica avó, eu já vi em Facebook uma avó dizendo, é a cara da vovó. Ela não teve esse azar, não. É mais bonita. Então, amados de Jesus Cristo, Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem capacidade de fazer tudo sem que ninguém possa fazê-lo. E olha só a obra de Jesus Cristo, o Deus Salvador. A obra de redenção foi feita só por Jesus Cristo. Ele não precisou do ladrão da direita, ele não precisou do ladrão da esquerda, ele não precisou da sua mãe que estava à sua frente, ele não precisou de apóstolo nenhum, ele não precisou de amigo nenhum. Ele morreu, porque o Salvador do mundo é Ele. Agora, para você falar com Jesus Cristo, você tem que rezar creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para você falar com Jesus Cristo, você tem que
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, no lugar do nosso Salvador. Para você falar com Jesus Cristo, você tem que falar com Maria, que Maria vai falar com Filomena, que Filomena vai falar. E eu vai dando recado para o outro até chegar em Deus. Se Deus não precisou de ninguém, se Ele não precisa de ninguém, se Ele morreu, e já foi Ele que morreu, e só o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Onde entra a mãe dele aí? Onde entra o pai dele aí? Onde entra a Igreja Batista aí? Onde entra a Igreja Assembleia aí? Só Jesus Cristo salva. Começou a campanha agora no Sesc Centenário da Igreja Batista, 150 anos de igreja no Brasil. 150 anos falando de Jesus Cristo. Mas o Brasil tem 500 e poucos anos. 521, né? Foi agora dia 22 de abril que fez 521 anos. E nesses 521 anos que não existia Igreja Batista aqui lá no nosso país, as pessoas iam pro inferno? E a invasão holandesa? E a invasão francesa? Já existia aqui a catequese? Já existia aqui lá no nosso país os santinhos do pau-oco, que eram ocos de fato, e eram enchidos de ouro aqui, em Ouro Preto, aqui na região de Minas Gerais, em procissões, coisas. Vamos falar de Jesus. Só Jesus salva. Então, se você quiser ser salvo, você fale com o Salvador. Não vem com essa conversa mole de fale com a mãe que o filho responde. Só Jesus Cristo salva. Porque foi Ele que morreu. Foi Ele que verteu o seu sangue. Foi Ele que deixou a sua glória e habitou entre nós. Foi Ele que se fez homem. Foi Ele que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Quando as mulheres chegaram lá, o túmulo estava? Como estava o túmulo quando as mulheres foram lá para embalsamar a Jesus? Vazio! Então elas não participaram da salvação do mundo. Ah, Maria Madalena, sabe, uma conversaiada mole e as pessoas acreditam, mas não acreditam no que Jesus Cristo fala. Eu sou o caminho, quem vê a mim vê ao Pai. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Jesus é Deus. Maria é carne e osso que nem eu e você. Foi agraciada. Recebeu uma graça. Qual é a graça? O útero dela. Bendito é o fruto, Maria, do seu ventre. Você foi agraciada. E ela disse: agora todas me conhecerão. Tanto é que aqui tem mais Maria do que gente. Tem mais Maria no mundo do que gente, Tião. A minha mulher chama Maria. Aqui está Maria. Atrás está Maria. Quantas Maria? Quantas Maria tem aí? É aquela história. Maria vai com as outras. Não é? Tem mais Maria do que gente nesse mundo. Porque ela foi agraciada. E é uma honra ter o nome de Maria. Porque Maria era uma mulher fiel a Deus. Então, Marias, sejam fiéis a Jesus, conhecendo a Jesus, recebendo a Jesus, porque o Magnificat, o canto de Maria, ela reconheceu: a minha alma exalta ao Senhor, e o meu espírito engrandece o meu Deus, o meu Salvador. Maria precisou de um Salvador, e o Salvador foi Jesus, e não foi o menino Jesus que salvou a Maria,
Foi o homem Jesus que foi morto na cruz, que verteu o seu sangue na cruz, que salvou a mãe dele e pode salvar a você também. Você não vai desrespeitar a Maria, mas você tem que crer em Jesus. Os discípulos não criam. E se você não crer em Jesus, não é Pedrão que está lá. Pedrão está aqui. Não tem a chave do céu, não. Jesus é o caminho. Você tem que passar por Jesus. Você tem que andar por Jesus. Você tem que viver para Jesus. Você tem que receber a Jesus. Amados de Jesus, quando Jesus fala, Jesus define, autodefinição, explicativa, objetiva, real, absoluta, de quem Ele é. Não é o conceito que eu tenho da minha origem, de onde eu vim. Muitas vezes que eu fazia malcriadeza para minha mãe, para ela mexer comigo, mexer com o meu sentimento. Ela disse, uma mulher passou aí com uma caixa de sapato e largou você lá na minha porta e eu peguei você. Você não é meu filho, não. Eu quero ser seu filho, mas não é. Os meus filhos são obedientes, meus filhos. Mas eu quero ser seu filho, eu pareço com a senhora, cara. Como que você não parece, não? Eu sou morena, você é branco. Mas essas mães anteriormente faziam terrorismo com um filho, né? Hoje não, hoje é diferente. As mães hoje são tudo melhor, né? Amados de Jesus Cristo, a definição, ela é objetiva. A conceituação é a formulação de ideias subjetivas. É o eu acho. Eu penso. Então Jesus Cristo quer que você tenha uma fé objetiva. Por quê? Porque você está crendo nele, porque você está vendo ele. Você crê nele porque você está ouvindo ele. Mas não Jesus ele não está falando, está aqui. É que Jesus falando aqui. Ó. Se vós conhecesses a mim, conhecerias o meu Pai. E já desde agora o tendes visto. Ô amados de Jesus Cristo, leia a Bíblia. Você vai ver aquilo que os outros não veem. Você vai crer naquilo que os outros não creem. Você vai receber aquilo que os outros não recebem. Por não conhecer e não crer e não entregar-se. E não submeter-se. Jesus fala com verdade que ele é verdade. E a gente tem que voltar lá para o prólogo. João 1, 2 e 3. Quantas vezes você já falou desse prólogo? Quantas vezes você já falou de João? Você vai botar isso outra vez? A gente já está cansado de saber. Está cansado de saber porque não crê. No princípio era a palavra. Quem era a palavra? Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. 2. Ele, Jesus, a palavra. Estava no princípio. Esse princípio aqui é criação. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Princípio aqui, aí entra a conceituação de existência, de trazer para ver aquilo que é invisível para ser visível. Mas a terra era sem forma. Jesus conforma com o poder da sua palavra. Que haja luz. É o Fiat Lux. Aí as pessoas entram com aquela teoria do Big Bang, né? De quem tacou fogo no pavio. Para explodir tinha que ter. Ou quem apertou, Gisele, o controle remoto. Disse Deus que haja luz. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Olha a insistência. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas eles não se conformaram. Por quê? Isaías capítulo 53,
Ele não tinha nem beleza e nem formosura para que, olhando nós para ele, o desejássemos. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Aí Filipe acho que olhou para Jesus e disse: mas será que Deus é feio assim? Quero ver se Deus é que nem o Senhor mesmo. Dúvidas acerca de... Mas houve uma definição, mas não houve uma compreensão. Há uma insistência. E Jesus vai continuar explicando. Amados de Jesus Cristo, para Filipe crer, Jesus era insuficiente. Para Filipe crer, tinha que ver Deus. Moisés quis ver a Deus. Êxodo capítulo 33, de 18 a 23. Eu vou ler tudo, mas olha a resposta de Deus no versículo 20 para Moisés. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória, tua face, a tua forma. 19. E o Senhor orientou-o: farei passar de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia. Olha só, ele é um Deus misericordioso, mas é por decisão própria de quem a misericórdia vai ser derramada. A misericórdia dele é condicionada à vontade suprema dele. E ele é santo. E terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E aí as pessoas, elas falam: oh, você que é crente, você tem que ter misericórdia disso, tem misericórdia. Não, peraí. Deus está definindo aqui algumas coisas para a gente entender, né? Para abrir os nossos olhos. Está falando ainda com Filipe, tá, Filipe? Mas aqui está com Moisés. 20. E acrescentou: não poderás ver a minha face. O que Filipe disse? Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é maior, Moisés ou Filipe? Quem que teve 40 dias com Deus lá no monte? Por 2 vezes? Moisés. Filipe não tipifica Cristo, mas Moisés tipifica Cristo. Essas questões, elas são questões para a gente entender. Porque o ser humano não pode ver a minha face e permanecer vivo. E aí as pessoas querem sair da igreja, tocar o céu e descer. Quero subir ao Monte Santo de Sião e contemplar. Mais que palavras, nada mais do que palavras, palavras são palavras. 21. E concluiu o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. A rocha, outro tipo de Cristo. Se eu for mexer nisso, a gente não termina esse ano que vem, 2022, sobre essa rocha aí, a pedra que os edificadores rejeitaram. O que abrigou Moisés? Cristo. Entra aqui, de cabeça para baixo, fica no meio dessa pedra aqui. Filipe está com Jesus, a rocha eterna. O amados de Jesus Cristo, 22. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão. Não é com a mão encostada, tá? Deus está suspenso. Porque se
a santidade de Deus tocar na carne de Moisés, ele derreteria. Se os pés de Deus tocassem lá no monte, o monte fenderia, derreteria, porque a terra estava em pecado e Deus é santo. Então, para Deus vir até nós, ele se fez carne, mas não pecou, continuou santo, mas pôde andar entre nós e nos ensinar. Ele está revelando aqui condições. Te cobrirei com a palma da minha mão, até que eu tenha passado. Antes não levanta a cabeça, hein? Curioso morre. 23. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Mas Filipe, para a gente acreditar lá no Senhor, a gente quer ver Deus. Então, põe uma coisa lá na sua cabeça. Nós que cremos e recebemos a graça, recebemos por meio da fé. Sabe por que você não vê nenhum jerepeu aqui? Sabe por que você não vê nenhum santinho aqui? Você não vê Maria, você não vê Fátima, você não vê Aparecida. E diz que é tudo uma só, né? Guadalupe diz que é tudo uma só. Ludmila é tudo uma só. Mas uma é de uma cor, outra é da outra. Não, mas Aparecida não é negra, é o lodim. Uma santa com lodim. Mas não lavaram ela? Porque Deus é invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a prova das coisas que se esperam. Eu creio para ver. Você crê que existe diabo? Quem crê que o diabo existe aqui? Você não crê, socorro? Você não crê que o diabo existe? Continue sem crer em Deus, que ele vai existir. E quem não crê em Jesus vai ver o diabo. Eu já falei com o capeta várias vezes. Já trabalhei com processos, é brincadeira. Mas eu não sou repórter do inferno. Eu não vim aqui para conversar com você, para perguntar de onde é que você veio, o que você veio fazer, que você é um lixo. Eu quero falar com você, fulano, quero falar com você, Beltrano, pessoa. Você cala a boca. No nome de Jesus, é o nome de Jesus. Se dobre todo o joelho dos que estão embaixo do céu, em cima lá na terra, em cima no céu. Ao nome de Jesus. Amados de Jesus Cristo, são questões para nós entendermos. E aqui nós vamos entrando de uma forma mais apurada na tertérica, que é a parte da filosofia, para nós entendermos definição, conceituação, e aí a gente entra dentro do mundo da filosofia, e aí a Aristóteles, que aprendeu com Platão e que nasceu 384 antes de Cristo, e ele cria uma regrinha de 4. Jesus mostra a sua semelhança física com a semelhança espiritual do Pai em sua forma. E para a gente entender isso, a gente tem que ir na filosofia, Gesiel, mas eu só vou dar uma pinceladinha, porque senão vai ficar feia a coisa. Aí a Ludmila diz, mas você tem que falar disso? Tenho. Então a gente vai ver a causa material, a causa formal
a causa eficiente e a causa final. Então, para compreensão, tem que ver filosoficamente a que nível. Para ter uma conceituação, e não é uma definição, de Jesus, de Deus, Jesus, e de Deus, Deus na sua forma existencial. Se bem que as pessoas dizem que Deus não existe, porque existir é aquilo que se vê e é concreto. Por isso que a Socorro disse, não, eu nunca vi o capeta, graças a Deus. Amados de Jesus Cristo, em primeiro lugar, a causa material é a matéria de uma coisa feita. Jesus é a imagem visível de Deus, feitura das suas mãos. Aí na causa formal, na compreensão tertérica de Aristóteles, forma física e finalidade do ser. Ela é conceitual. E na causa eficiente é a origem da coisa, aquilo que o torna possível. E a causa final, a finalidade daquilo que, em todas essas quatro conceituações teostéricas, nós vemos Deus em Cristo e o Deus que Cristo define como a si mesmo. Sem princípio e sem fim. Eterno. Santo. Poderoso. Que está em todos os lugares, que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder. E ele vai relatar isso lá em Mateus 28, 18. Agora é me dado todo o poder no céu e na terra. A partir daquele momento ele não pode mais ficar na terra. Venceu o tempo, venceu o prazo. Amados de Jesus Cristo, essas questões são questões para nós entendermos. Essas questões são questões para nós crermos. Disse-lhe Jesus. Mas pastor, você vai continuar, pastor? Jesus está explicando. Vai que você sai agora e não entende o que Jesus está falando para Filipe. E sem entender, você não vai crer. E se você não for crer em Jesus, você vai continuar sem Deus e sem salvação, perdido. Então é necessário explicação. Mas o senhor demora muito, pastor. Jesus falou tudo isso aqui de 14:1 até 16:33 e não caiu ninguém desesperado. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tens me conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que temos essa dificuldade de compreender, de ver? O Deus desse século cegou o entendimento. O que é a cegueira de entendimento? Uma conceituação. Eu não vejo, eu não ouço e eu não sinto. Jesus explica, mas eu não vejo. Jesus explica, mas eu não entendo. Jesus fala, explica e diz, e eu não creio. E eu não recebo. Amado Jesus Cristo, ele está dizendo aqui no começo, ele já começa: não se turbe o vosso coração. O que eu tenho para falar para vocês agora é de fundamental importância. A vossa vida precisa conhecer para crer.
para me receber, para receber a salvação, para receber o Salvador. Não se turbe o vosso coração. Lá em João capítulo 11, versículo 40, ele diz: condição sine qua non, se creres, verás a glória de Deus. O Deus desse século cegou-lhes o entendimento, é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Filipe é aqui duramente repreendido por falta de fé, por miopia espiritual. Continua Filipe sem entender. Tem gente que você fala uma coisinha, a pessoa já, não, eu criei, recebi. Mas tem pessoa que você martela a vida inteira, que nem meu pai martelou com a mãe dele. Mãe, crê em Jesus. Oh, creio sim. Jesus, Maria e José. Não, mãe, é só Jesus que salva, é verdade. Jesus, Maria e José. Três anos e meio de oportunidade dadas por Jesus para que não só Filipe o conhecesse, mas todos os outros apóstolos e judeus. Porque eles nunca perceberam a natureza de Cristo. Mas por que nunca perceberam? Porque tinham os olhos vendados. Porque nunca perceberam? Porque tinha a mente fechada. Porque nunca perceberam? Porque tinham o coração duro e tinha um outro Deus a quem eles serviam e adoravam. Que Deus é esse? O Deus deste século. Por isso que tem hora que dá vontade de falar de Jesus para as pessoas com uma machadinha na mão. Você fala de Jesus, dá uma machadada na cabeça dela, abre a cabeça dela e enfia a palavra ali, fecha e costura. Você agora ela vai. É por explicação, é por amor, é por misericórdia, é por testemunho. E olha que o testemunho aqui é do Deus Salvador, revelando-se. Há uma revelação suprema do Supremo Criador de todas as coisas. Até quando você vai viver sem crer em Jesus e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? O que precisa acontecer? Eu vou falar com Jesus agora. Senhor Jesus, se o Senhor me fizer ganhar na Mega Sena, eu vou acreditar que o Senhor é Deus. Eu dou condição para Jesus para poder receber. Pessoal que está solteiro e solteira aí. Senhor Jesus, se eu casar até 25 de dezembro de 2021, eu vou crer que o Senhor é Deus. É umas coisas assim que faz parte da natureza humana da incredulidade. Ele não tem que fazer o que eu quero, mas eu tenho que obedecer aquilo que ele diz. Ele tem o poder. Eu posso crer ou não crer, mas ele vai continuar até o 33 do capítulo 16, não para convencimento, mas para esclarecimento, porque ele se importa com você, porque ele ama você, porque ele não quer que você pereça, mas ele quer que você tenha vida eterna, porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia. Dá para entender? Louvado seja Deus. Pai Santo, eu quero te agradecer por tua palavra. Agradecer por ter estado com o Senhor na tua casa junto ao teu povo. De poder estar pregando o teu evangelho. O evangelho que salva, que liberta, que transforma, que opera sinais e maravilhas, que faz milagres. O evangelho de Jesus. Quero te agradecer, Espírito Santo, porque o convencimento não é por minha parte, é parte do Senhor, de uma palavra viva, de uma palavra poderosa e que nunca falada volta da forma como saiu, mas tem um objetivo e ela volta com os resultados. Então eu creio nisso
Creio no Deus invisível. Creio no Deus Salvador, Jesus Cristo. Creio no Espírito Santo, Deus Consolador, que está aqui agora no meu coração, trabalhando no coração daqueles que precisam ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Oro no nome de Jesus. Amém. Hoje não teve ceia. A ceia vai ser no último domingo do mês, no aniversário de maioridade da Igreja Batista em Parque dos Camargos, que vai fazer 18 anos, dia 27, e o culto de aniversário é no dia 26. Nós não tivemos a santa convocação por causa da pandemia, mas creio que a partir do ano que vem, já com todos os irmãos da igreja vacinados, e se eu estiver vivo, porque não me vacinei, nós vamos ter santa convocação já no começo do ano. Parabéns, Celinha. Deus abençoe. Tá certo? Deus abençoe a todos. O Ed vai tocar um pós-lúdio agora.